E aí pessoal, tudo bem com vocês? No nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre futebol e política. Se discute até onde a paixão pela bola pode virar política. Isso e muito mais no programa de hoje. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, eu sou Deus, ele sabe disso, tem que me respeitar. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé a gente já sabe que ele só fala A gente vai começar com uma pergunta muito importante. Gabriel, quando você acredita que a política e o futebol começaram a se misturar no nosso país? Primeiramente, saudações botafoguenses. Fogão da massa. E eu quero passar essa bola, agora começando já no futebol. Matei no peito, agora eu vou dar o passe, deixa o Thiago fazer esse gol, porque da história de futebol eu só sei do título de 95. Mas é muita coisa, né? Você era vivo? Você era do Rio. Túlio Maravilha. Tudo maravilha, né, cara? Nós gostamos de você. Inclusive, ele falou que ia comprar uma camiseta cada ano que o Botafogo ia ser campeão, né? Exato. Aí, ó, só tem essa. Eu continuo com essa. Pinta nem existe mais. Mas já aproveitando, falando aqui da história desse envolvimento em política, futebol e tudo mais, a gente tem que fazer uma menção rosa ao Botafogo, as Copas de 58 e 62, né? Que era praticamente o time todo. Isso é verdade. E respondendo a sua pergunta, Fabão, acho que um grande exemplo de política e futebol é a questão da escalação da Copa de 70, né? E da substituição do técnico João Saldanha pelo Zagallo por interferência do Médici, né? Na época tinha um clamor na sociedade aqui, nossa, que o Paulo César Caju deveria ser escalado, né? Uhum. E aí o João Saldanha falou, não, se o Médici quer... Aí o Médici começou a falar, poxa, tem que escalar mesmo e tal. Aí o João Saldanha falou, ok, Médici, se você quer tomar conta do meu time, eu vou tomar conta do seu governo. E aí, no caso, o Médici ficou com raiva e tal, e tirou ele, e colocou o Zagallo como treinador da seleção. O que no final foi bom, porque o Zagallo conseguiu escalar os 5 camisas 10, né? Que no caso era o Pelé, que era o camisa 10 do Santos, o Gerson, que era a camisa 10 do São Paulo, o Rivelino, que era a camisa 10, salvo engano, do Fluminense, o Tostão, que era a camisa 10 do Cruzeiro, e o Jairzinho, que era o camisa 10 do... Eu tô na dúvida, eu acho que o Rivelino foi pro Fluminense depois da Copa pode de ser, 70, né? pode ser. Ainda era Corinthians. Pode ser. Eu acho, inclusive, que era mesmo. Foi mais no final de carreira pro... Foi mais final de carreira e foi ídolo também no Fluminense, né? Mas eu queria... O importante é que tinha um jogador do Botafogo, porque senão a seleção não ia pra frente. Pois é, muito exatamente. Historicamente, né? Botafogo sempre dando muita contribuição. Apesar de eu estar com a camisa aqui do CRB, inclusive um abraço aí, um beijo para meus primos de Maceió, mas aqui é Mengão. Olha, acho que vocês perceberam que cada um tá com uma torcida aqui do seu time. Rairon, essa camiseta aqui é a do Vasco. Novo modelo. Pra você, é o novo modelo. Versão 2021, pós-ramonismo. É isso aí. Então, pessoal, bom, Gabriel, essa é pra você. Pensando em... Oxi, pera aí, rapidinho. Pensando em eleições, é justo um candidato se valer da paixão de uma torcida pra se eleger? Totalmente justo. Por que não? Mas a gente vê presidente sindicalista sendo candidato e sendo eleito porque tem a influência do sindicato, tem uma base do sindicato. A gente vê... Não, e sindicalista, detalhe, corintiano usou a torcida do Corinthians pra poder jogar. É um tipo de classe, né? É uma base, é uma base. Verdade, tá certo. Ele, o pastor que é da igreja tal é eleito por conta da base que ele tem na igreja. Claro. Por que não um presidente, um ex-presidente, um jogador de futebol? A gente tem diversos exemplos aí até mesmo nessa legislatura. A gente tem Romário, Darley, no Rio de Janeiro ele tem o... Bivar, que foi ex-presidente do esporte. A gente tem no Rio de Janeiro, na eleição, o Bandeira de Melo, o melhor presidente da história do Flamengo. É verdade. Aliás, fazer uma referência aqui, essa camisa, a assinatura do Imperador, entendeu? Campeão 2009, tá? Inclusive ele tá puto com o Kiko Latino, viu? Não sei se é verdade. Falou que, cuida da sua vida, Kiko Latino. Tá? Cara, eu ri demais quando eu disse. Meu Deus, é muito bom. Mas é isso, Mas tem uma coisa interessante nessa questão da ligação, é BH, né?
o prefeito lá hoje é o ex-presidente do Atlético Mineiro, cara. E com certeza ele teve voto dos cruzeirenses, né? Não é possível. Ele ganhou sem ter os votos dos cruzeirenses. Claro. Você viu a pesquisa agora? Ele está com 54% de intenção? Primeiro turno. Tá bem. Agora, Fábio, eu não vejo de forma alguma sendo prejudicial para a política o inverso, né? A gente tem diversos parlamentares, eu lembro de um parlamentar excelente, o Walter Feldman. O Gabriel pode até falar um pouco melhor sobre ele, que o Gabriel conhece o trabalho dele melhor, mas foi um grande deputado. E hoje está na CBF. Hoje está na CBF, né? Exatamente. E aqui no DF, o irmão do Aldo Rebelo está na Confederação Brasiliense de Futebol. Ele é um dos dirigentes aí. Sabe uma coisa que eu estava me lembrando aqui? Inclusive um abraço aí do professor Léo Barreto, grande Léo Barreto. E o Léo falava uma coisa muito interessante, que uma das coisas mais difíceis numa campanha é você se tornar conhecido. Então eu acho que toda pessoa que trabalha nesse meio do futebol já é uma grande vantagem. Bom, e é engraçado que sempre quem tem uma visualização, talvez mais na televisão ou nas mídias sociais, hoje em dia já está levando uma grande vantagem nisso, né? Então realmente, concordo, não tem esse impeditivo de algum jogador, alguém que está expondo, jogando bola, ou um atleta de alta performance, não necessariamente do futebol. Ele tem a prerrogativa de ser candidato mesmo, também concordo. Não, e uma coisa que Rio de Janeiro tem muito disso, né? O Roberto Dinamite foi presidente do Vasco, também foi deputado estadual. Eurico Miranda foi deputado federal, figura caritada na Câmara dos Deputados, né? Saudoso Eurico Miranda. Folclórico. Saudoso Eurico Miranda, né? Saudoso. Que Deus o tenha. O Raimundo tem uma foto do Eurico lá no quarto Bebeto, dele. você pega o Rio de Janeiro, ele consegue expor isso muito bem, né? Teve o Bebeto, teve o Romário. O Bebeto é estadual. Teve a Patrícia Morim também, era é. política. Patrícia Morim também Vereadora pelo Rio. Então lá no Rio, eles vivem muito isso, né? Lá no Rio, além do futebol, também vive essas questões da escola de samba. Então tem muito representante de escola de samba que vira vereador, vira deputado. É muito interessante isso. E é como se, lógico, o futebol ele é nacional, né? A escola de samba tem no Rio, tem em São Paulo, mas como é forte essa questão de um time, né? De uma agremiação na escola de samba, você tem essa força toda para você conseguir eleger parlamentares. Não, inclusive, tem um discurso do Eurico famoso, assim, quando ele era deputado federal, que ele começa a falar, o Vasco isso, reclamando da presidência, salvo engano, do Vasco à época, que não tinha cumprido o acordo, não sei o que lá, um deputado falou, senhor deputado, com licença, eu acho que o senhor aqui tá para falar pro povo brasileiro e não pra torcida do Vasco. Ele, você tá errado, porque a torcida do Vasco que me elegeu. Então eu tô aqui para defender os direitos, os interesses do Vasco. É clássico esse. Então, assim, realmente não tem como não misturar. Agora, isso daí, por exemplo, você falou, aí entra numa questão, né, mais da questão da democracia em si, né? Uhum. Porque, poxa, o cara é eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Tá certo que pelos votos da torcida do Vasco, mas será que é legítimo, no caso, esse tipo de pronunciamento? Mas o Gabriel iniciou a fala falando isso. Sim. O cara que é eleito pela igreja lá, defendendo a igreja universal, a igreja Assembleia de Deus, ele vai defender os direitos da igreja. Sim. Pauta relacionada à igreja. Eu acho que é muito estava lá para defender pautas relacionadas ao futebol e mais precisamente ao Vasco. Eu acho que é muito importante também a gente caracterizar, porque há uma diferença muito clara na Constituição sobre o papel do senador e o papel do deputado. Tudo bem que às vezes o projeto é em comum, mas cada um tem os seus interesses. Normalmente senadores são ex-governadores ou tem um aspecto muito mais de defender o próprio Estado. Às vezes pensa no Estado a nível Brasil, enquanto os deputados, que são muito mais na maioria das vezes, no mínimo 8, do povo, é daquele grupo ali que elegeu ele. Então, assim, a tendência natural também é que ele represente também. Se ele foi eleito pela torcida do Vasco, então tá certíssimo. Fabão, um ponto que eu acho muito relevante da gente tratar é o conceito sobre legitimidade. E talvez esse seja o ponto mais sensível, né? O que é ser legítimo representante, né? E eu penso em duas perspectivas, né? Você tem a legitimidade eleitoral, que é clara, se o cara foi eleito, ele é legítimo, né? E existe também uma legitimidade da especialização do que você representa, né? Então, um representante que é oriundo, por exemplo, um time de futebol, ou um ex-atleta, um atleta profissional, etc. e tal, ele tem muito mais legitimidade para falar de política pública de esporte, porque é a realidade que ele vive. E citando de novo o Paulo Freire, a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, é muito difícil você pensar numa pessoa que... Alô, Mitraub! Um abraço aí.
Aonde você estiver, um abraço. Viu? Aonde você estiver, quero que você saiba que a pessoa só se torna legítima não estritamente pelo cargo, mas sim pela sua história. Né? Então você tem a história das pessoas que passaram pelas dificuldades do esporte. Então ela, para buscar soluções para o esporte, é muito maior. Agora também vem o ponto da representação eleitoral que o Gabriel trouxe, que é o todo, né? Eu posso me associar de qualquer jeito, eu posso fazer um grupo aqui agora e fazer a associação dos amantes do McDonald's e eleger um deputado. Que no caso seria eu, né? Nossa, acertou na vez aí. Pajé do McDonald's. O que talvez seja difícil da gente ver é porque a gente está usando o exemplo do futebol que desperta outras paixões culturais no brasileiro, né? Eu costumo dizer que o brasileiro em geral é um povo tolerante. A gente tolera o cara mudar de religião, mudar de orientação sexual, mudar de sexo, mudar de país, mas trocar de time, isso é inadmissível no Brasil. Isso é verdade, isso é então verdade. esse é o ponto cultural nosso de maior inflexão. Ele pode ter até 2 times, né? O regional e, sei lá, um a nível nacional. Esse seu raciocínio é um raciocínio dando uma cutucada no seu amigo Rairon. Então, assim, hoje eu perguntei pra ele, camisa você vai? Eu vou com a do Sampaio Corrêa, mas o Vasco? Não, eu não sou Vasco, eu sou do Sampaio Corrêa. Eu falei, tá bom então. Sampaio Corrêa, campeão maranhense, o único clube campeão de 3 divisões. Série D, Série C e Série B. Verdade. Foi campeão do Nordeste recentemente. O Vasco não atual conseguiu ganhar a campeão Série B, né? maranhense. O Vasco não conseguiu ganhar a Série B. O Vasco ganhou uma Série B. Ganhou uma Série B. Ganhou? Ganhou. Porra, parabéns, irmão. Quando o Flamengo cair, ele vai descobrir como é que é. O Fluminense é Não. Mas subiu, irmão. O Fluminense é elite, cara. 2 por 1. O Fluminense é elite. Não, Cara, ó, uma coisa engraçada, o Gabriel estava falando, estava pensando nisso. Por exemplo, o Eurico, né? O Vasco, digamos, os torcedores do Vasco que moram no Rio de Janeiro, representam uma parte da população carioca, entendeu? Então, assim, também tem essa questão, né? É isso que o Gabriel falou, é verdade. Mas também tem uma questão diferente. Se você pegar as federações estaduais, todas elas têm ligação com o político. Todas, Isso é verdade. Extremamente todas elas. Todas. Tem o pessoal, no Goiás você vai ver que o cara tem ligação com a política. Você vê o João Arantes era um dos dirigentes do Atlético Goianiense. Então você vai pegando isso, no Nordeste isso é muito forte, tem presidente de federação que tem 30 anos, 20 anos. E eles usam isso de maneira política muito forte, até porque o voto, quando vai votar para escolher o presidente da CBF, é igual para todos. Né? Então... eu, assim, sabe, Thiagão, Fábio, Rairon, Gabriel, eu acho que existe meu povo, minha povo. Eu já ia falar, são complicados. Eu acho que existe um mimimi nesse negócio assim, porque o cara é do agronegócio. Porque o cara defende... Porra, qual que é o problema? Você ser eleito com a pauta para defender sua do classe. Esporte, você ser eleito com a pauta do agronegócio, você ser eleito porque eu sou da bancada da bala, porque eu sou da bancada evangélica, isso faz parte da democracia. Sim, é justo. Verdade. Não, mas porque sabe nós qual é temos 513 deputados. Gabriel, mas eu acho que às vezes não é necessariamente um mimimi. É uma falta de representação das minorias, que é o que normalmente acontece, e que eleva o número de candidatos, por exemplo, ruralistas. E não as pessoas pró-meio ambiente, por exemplo. Então acaba tendo essa discussão que leva ao que a gente fala que é mimimi, mas assim, é legítimo da democracia, a gente estava falando sobre legitimidade, é legítimo da democracia, essas discussões são saudáveis e os representantes desses setores são mais do que importantes, porque eles têm que ter o olhar sobre aquela situação ali que ninguém normalmente olha. Obviamente é muito mais difícil. Às vezes um catador de lixo ser eleito por não ter, às vezes, uma organização ali, uma associação que projete aquela pessoa, às vezes por falta de recurso. Mas tudo que está em voga, às vezes, na política, tudo que está em voga no social, normalmente ele é transparecido na política. O número de candidatos da comunidade LGBT aumentou, o número de negros também aumentou, o número de mulheres também aumentou. Então, assim, não que esses grupos fossem minorias, não tô trabalhando, mas assim, tratados como minorias, né, pra gente que tá eu só acho que tem uma facilidade bem maior. Vamos pegar, por exemplo, o Romário. Você pegar qualquer político, um dos políticos mais famosos do Brasil hoje, e botar ele pra sair na rua, ninguém vai saber quem é ele. Já o Romário não, o Romário é uma espécie de artista. Eu via a caminhada do Romário em que as pessoas vinham abraçar o Romário. Ainda tem, do ponto de vista de conhecimento, ele sai em larga vantagem como muita gente. Assim funciona artista também. Quer comparar o Tiririca? Eu não gosto do Romário porque o Romário jogou nos 3 grandes do Rio, não jogou no Botafogo. Inclusive foi a maior vítima, viu? O Botafogo foi a maior vítima dele. Mas eles têm essa característica e saem na frente. Você pega no Distrito Federal, tem a lei do vôlei,
que é muito mais fácil você ir pra claro. rua sendo um artista renomado, sendo um ex-jogador de futebol, um atleta, né? Isso é muito interessante, que é mais fácil. O seu canal de comunicação é diferente com os demais políticos, né? Exatamente. E eu acho que por isso que até eu me lembrei dessa frase que o Léo falou, porque isso é uma coisa muito difícil mesmo numa campanha, você se tornar conhecido, cara. Se você parar para analisar mesmo, assim, às vezes a pessoa gasta dinheiro, gasta tempo, corre atrás, mas é diferente de uma pessoa que já é conhecida. Mas assim, mérito da pessoa, entendeu? Mas eu vou fazer um parênteses aqui em relação a isso, de como é difícil uma pessoa se tornar conhecida. É o calendário eleitoral hoje que está privilegiando quem já é famoso, mais uma vez. Por quê? Ou quem já é parlamentar. Porque um calendário de 45 dias, às vezes é o suficiente para algumas pessoas conhecerem, mas toda a população, no estado, 2 milhões, sei lá, aqui em Brasília, quase 3 milhões de pessoas. É o suficiente para 3 milhões conhecer? Obviamente não precisa todo mundo conhecer. Mas pelo menos tornar conhecido. Se colocar o Romário aqui em Brasília e colocar um candidato talvez que tenha mais competência ou mais história política entre os dois, naturalmente o Romário, como falou, já sai muito na frente. E outra, a pessoa só tem 45 dias para poder correr atrás. Mas Fábio, voltando só para terminar aqui, porque eu sei que a gente está se alongando um pouco, a gente sabe, principalmente o Rairon, que tem uma experiência maior nessas questões de eleições municipais, que o candidato ele não é um candidato de um mês. Inclusive, é tema de um próximo programa nosso, viu? Ele não é candidato de um mês. Então, assim, ele já vem se construindo. E as redes sociais, ela deu um pouco mais de igualdade com quem está no poder e com quem é conhecido, né? Então, assim, é uma construção. Parece que ele não está sendo candidato e vai ficar um mês em campanha. Ele é uma construção da história do nome dele, né? Mas pegando o caso do Romário, que eu tenho essa pirraça mesmo, não vou largar a mão dele, não. O que eu vejo que é um outro ponto importante é quando a gente fala daquela legitimidade da eleição, que ela é plena quando eu penso num deputado, que é uma eleição proporcional. Realmente, parte do segmento do eleitorado do Rio de Janeiro era, sei lá, eleitor da base do Flamengo, sei lá, qualquer time desse. Mas quando eu estou falando de um senador da República, é um candidato majoritário. Então, naquele momento, o Romário não é mais um representante de um segmento do futebol, claro, né, como ele construiu a carreira política dele. Ele passa a ser agora um representante do estado do Rio de Janeiro. Então, aí a pauta dele tem que perpassar por tudo. Eu não estou dizendo que não passa, mas que muda a percepção. Então, quando a gente vem no nosso tema que fala da paixão da política, eu acho que ela tem um limite de atuação no perfil Eurico Miranda para um deputado federal. Passou para um senador e para um cargo majoritário, como o prefeito de Belo Horizonte, quase impossível. Eu acho que aí ele já não consegue mais ser um representante exclusivo daquilo. Ele começa a ter que englobar diversos interesses. E você vê que o Calil, ele tira essa rivalidade, deixa de lado, né? E passa, eu estou me colocando aqui como prefeito de BH, de gestor. Ele deixa de lado essa questão, porque ele sabe que precisa do voto do cruzeirense também. Ele sabe que é importante ter o voto do cruzeirense, sabe que é importante ter apoio da população. Então isso para ele é muito interessante. Rapaz, e agora o cruzeirense não pode nem reclamar, né? O time tá indo pra Série C. Os cruzeirenses, eu acho que os cruzeirenses têm que ser impedidos de votar. Tá? Impedidos, porque cair pra Série C, né, meu amigo? Deve ser você respeita quem caiu pra Série Z. O seu time aqui, ó. Já foi campeão dela. O meu também. Entendeu? Jogou Série A já, o Já, ué. Vamos seguir a lógica. Ele foi campeão da Série D. Da Série C e da Série B, como é que ele não jogou? Até Libertadores já jogou. Agora sim. Não, Libertadores aí já é demais, cara. Calma aí, Murado. Eu só queria fazer uma brincadeira com os meus amigos botafoguenses, Rael, para mostrar a relevância do voto dos botafoguenses, né? Já que o Romário jogou em um gigante e 2 grandes do Rio, sobrou o Botafogo, e mesmo assim ele conseguiu se eleger numa votação majoritária, quer dizer que Botafogo não tem muito torcedor no Rio de Janeiro, né? Eu vou falar uma coisa pra ele. O gigante que você falou é o gigante da colina que ele jogou? Hã? O gigante que eu falei é que nunca foi rebaixado. Time gigante não rebaixa. Nunca não, né? Já foi rebaixado, mas existe um poder político muito forte. Aí entra a questão da força política dentro do futebol, que não deixou acontecer. Mas já caiu, teve problemas em 95, teve problemas em 2013. 95, excelente ano. Nós entendemos muito bem. Muito bom. Tinha todo aquele estigma que não, se o Flamengo cair, acaba com o Campeonato Brasileiro. O Flamengo realmente tem uma torcida, você é Bolívia ou você é Vasco?
Eu sou Bolívia querida. Mas eu entendo perfeitamente, naquele momento era importante manter o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas se você colocar no campo, caiu 2 vezes. Mas não jogou porque a força política é muito grande. Segundo, vou até mandar um abraço pro meu amigo Eduardo, não existe Campeonato Brasileiro sem o Flamengo. É verdade. Pode ser. O Romário, você estava falando do Romário, eu gosto muito do Romário, assisto muita entrevista dele. Um dos sonhos do Romário é ser presidente da CBF. Justamente por conta disso, porque o que ele defende e eu concordo. Que a CBF, ela é uma instituição muito pouco democrática. Se você parar para analisar, os presidentes da CBF geralmente é da mesma galera ali, sabe? Que tá junto, tanto é que era o Ricardo Teixeira, né? Você pega as federações têm o mesmo peso de voto, e aí tem Não, e o clube compra de voto. O clube da Série A tem um peso, o clube já... Sim, compra. Assim, né? Inclusive, essas críticas do Romário se dá porque você pega a eleição para a CBF, cada presidente tem um peso, né? E eles, entre si ali, tem casos de corrupção seríssimos dentro da CBF. E o Romário quer entrar lá, quer ser o presidente da CBF para tentar implodir com isso, né? Só que a verdadeira história é para subir o Ameriquinha, muito sério. Eu acho muito difícil ele conseguir, porque para conseguir ele precisa de todas as federações, né? Para conseguir isso. Então eu acho muito difícil, mas seria bom dar uma implodida, porque você pode pegar, dentro daquela mesma panelinha, o presidente da federação geralmente é o presidente da Federação Paulista. Então tem que ter essa mudança, mas a força política não deixa, por conta das federações, onde tem nomes que mandam durante 30 anos, né? Agora me digam, e o caso da democracia corintiana? Passa dos limites éticos? Tá bom, acho que não, cara. Na realidade, naquele momento histórico, tinha esse anseio da própria população brasileira, né? De, no caso, a gente voltar a ser um país democrático. E eu vejo como muito positivo a forma como Sócrates, o Vladimir, de uma certa forma, acredito que o Casagrande, quem mais, Gabriel? Tem mais alguém? Acho que são os 3. Né? Eles abraçaram a questão da democracia e transformaram até normas do clube, né, no caso do Corinthians, com instrumento democrático. Por exemplo, os casados, eles votaram, todos votaram, né, e determinou que os casados não precisavam fazer concentração, né, concentrar com o time. E aí, no caso, isso foi uma regra. Então, assim, eu penso que foi muito positivo a questão da democracia corintiana, assim. E isso foi uma coisa muito doida que aconteceu nessa época, porque meio que pegou um sentimento da população, da sociedade, um sentimento da classe política dirigente na época, e o Dr. Sócrates... E o esporte, né? E o esporte abraçou isso, né? Como já aconteceu outras vezes na nossa história, né? É verdade. Então, assim, por exemplo, a gente pode ir até na Alemanha nazista, que a gente vai ver um exemplo lá do Jessen Owen, que ganha as Olimpíadas e o Hitler sai lá de fininho, né? Então, assim, tem essa relação. O futebol, ele não está desassociado da política e da sociedade. Então, eu acredito que isso é uma coisa muito positiva. E assim, para deixar mais, que nem o Thiago falou, a gente não pode fugir do contexto histórico da época, né? A gente vivia um final de governo militar, né? Ninguém sabia que era o final ainda, né? Tava naquele intuito, todo mundo queria já a mudança. Tinha um afrouxamento dos atos institucionais, né? A democracia corintiana se deu no início da década de 80, eu acho que se não me engano foi 82, né? Foi. E assim, a gente, para rememorar aqui, a gente não tinha um voto direto para presidente, né? No início do governo militar era o voto, o presidente era eleito pelo Congresso Nacional e depois, se não me engano, de Geisel, criou-se um colégio eleitoral onde os deputados, senadores e representantes das assembleias estaduais formaram esse colégio eleitoral e elegiam o presidente. Então não tinha um voto direto. E tinha aquele anseio da população para voltar a votar no presidente de forma direta. E eu acho que foi muito saudável a democracia corintiana nesse sentido, né? Onde, como o Thiago falou, ela estabeleceu um sistema democrático onde definiram, por exemplo, na época lá não podia beber em público. O cara falou, não, a gente vai beber em público. Então eles começaram a meio que mandar mesmo no clube. Eu não sei se isso... Eu acredito que no início deu certo, o Corinthians saiu de uma draga de 20 e tantos anos sem ganhar algum título e ganhou o Campeonato Paulista, mas assim, durou 2 anos essa democracia corintiana, mas ela é muito simbólica para o nosso contexto político da época, né? Inclusive tinha até o próprio patrocínio, direta já na camisa, que não era, na verdade, um patrocínio, né? Foi uma coisa que... Era propaganda, né? Era. Assim, isso é muito fera, né? Se eu parar para analisar, assim, imagina, sei lá, você pegar um time de futebol, tá lá, direta já, né?
interessante. Fazendo um protesto político, né? Igual os jogadores do basquete americano agora, falando lá, né? De joelho. Black Lives Matter. E agora tem o Vote, né? Tava vendo Pra votar. Pra votar. Isso, a parte do Vote, inclusive, de certa maneira é um apoio à política do Biden, né? Contra o Trump e tal, porque na maioria das vezes eles sabem que os republicanos têm um apelo maior para votar. Inclusive, a gente já falou sobre como é que funcionam as eleições americanas. A gente vai deixar o link aqui embaixo para você clicar e depois acompanhar o nosso vídeo que a gente já falou sobre isso. Tudo bem? Gabriel, existe rebaixamento na política? Quem já foi rebaixado? Fabão, existe, cara. Como na vida, a política não foge disso. Porque a vida também a gente tem os rebaixamentos, as ascensões. Claro. Eu gosto muito de citar o exemplo do Collor, né? Que foi um presidente que por causa de uma elba ali, né? Ele ascendeu muito rápido também, não fazia aquele jogo, né? De Alagoas. Aquele jogo. Torce pro CRB? Torce pro CRB. Clube de Regata Brasil. Negativo. Não fazia. Ele é CSA. CSA. Desculpa, Collor. Mas ele não fazia aquele, né? Não tinha aquela base no nosso congresso e foi um presidente que durou muito pouco, né? 2 anos, pelo menos, foi. Mas assim como ele caiu, né? Diferentemente do Fluminense, que voltou sem seus méritos. Ficando com o Fluminense, pelo amor de Deus, cara, deixa meu time, cara. O Fluminense caiu pra C e voltou sem jogar, né, velho? Não entendo esse negócio. Cara, política. Collor jogou. E aí, política? Collor jogou. Foi político e jogou. E foi eleito como senador e reeleito novamente. Então, um cara que caiu e voltou pra Série A. Muito bom. Gabriel Amaral, quebra tudo. Quem que você acha que foi rebaixado? Rapaz, eu acho assim, o caso mais emblemático da nossa democracia contemporânea é da ex-senadora Heloísa Helena. Ela chegou a ser presidenciável, né? Fundou o PSOL. Fundadora do PSOL, foi dirigente do partido. Então ela teve uma campanha super expressiva nacional. Ela teve o prazer de ser ícone de um momento histórico do país. Ela que mandou prender o Marcos Valério em CPI, então ela assim, é um daqueles poucos políticos que usou do seu poder de polícia. É daquele então, esteja preso? Esteja preso, né? É icônico isso, né? Eu recomendo você procurar no YouTube Esteja Preso da Heloísa Helena. Mas infelizmente depois que ela perdeu isso, ela começou a ter que disputar a eleição para vereador. Então você vê assim, a pessoa que era senadora da República... Ela saiu do PSOL, inclusive, hoje em dia ela não é mais do PSOL. Tá na rede. Tá na rede. Foi disputar a eleição para vereador, ela foi até reeleita, mas assim, era uma pessoa que estava no auge da projeção nacional e infelizmente, ou felizmente, depende da sua linha ideológica e vontade, ela saiu do sistema e foi rebaixada sem conseguir volta. Mas eu queria fazer, antes de passar a bola, uma pequena menção, que existe o rebaixamento proposital na política. Às vezes o cara joga na Série A, é um deputado federal, e ele quer concorrer para deputado estadual na eleição seguinte porque ele está olhando ser prefeito. Então, às vezes, existe um rebaixamento na política diferente no futebol, que é propositado. Né? O meu time nunca foi rebaixado propositadamente. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Na política isso é possível. Só, desculpa, pegando essa deixa, a primeira eleição da Heloísa Helena para vereadora foi proposital. Ela foi bem votada para presidente, ela saiu para vereadora por quê? Para ela fazer um grande número de vereadores, ela puxaria voto para ela fazer um grande número de vereadores para o pessoal, para gabaritar ela para ascender novamente. Rairon Murada, quem já foi rebaixado para você? Eu coloco um que saiu da primeira divisão e foi direto para a quarta, hoje está sem divisão. Vou citar 2, tá? Vou citar o primeiro, o senador Luiz Estevam, que chegou a ter uma projeção muito grande e ele foi rebaixado. E conheço um que caiu... Inclusive dono de time, né? Verdade. Teve um que caiu, foi rebaixado, voltou para a primeira divisão, foi campeão e hoje foi rebaixado de novo. José Roberto Arruda. É verdade. Ele conseguiu isso. Eu acho que o Arruda é o Vasco da política. Ô, Rairon, não, e detalhe, ele conseguiu cair mais de uma vez e voltar e ser campeão. E elegeu a esposa. Poucos times foram elegeu rebaixados. o time feminino ainda. Poucos times foram rebaixados e voltaram e conseguiram ser campeão nacional. Tem uma expressão nacional. O Arruda conseguiu isso, ele foi rebaixado, teve problema inclusive com a Heloísa Helena na questão da fraude do painel. Ele depois volta, é governador, cotado para ser o governador reeleito, cotado no Democratas para ser o presidente do Brasil. Ele cai, é rebaixado de novo. Hoje está igual o Luiz Estevam, sem divisão.
Não, e detalhe, agora tem um porém. O Arruda elegeu o time feminino, né? A Flávia Arruda hoje é deputada federal. Mas não é ele, né? Dentro dessa ótica, o Claro. Ministério Ela tem o mérito com os braços dela, dele essa é a na verdade. Que política. sexismo é esse, Mas- pô? É Série A, o time feminino lá dele tá Pronto, na tá na Série Série A, é isso que... É isso Mas que não eu- é ele especificamente, não é a figura dele. A figura dele Claro. é a figura dele. Mas do mesmo jeito que é o Santos masculino e o Santos feminino. São dois times, jogam dois Ó, campeonatos e diferentes. assim- Só que nesse caso não, é como se todo mundo jogasse o mesmo Como campeonato. você fez a referência, eu não posso deixar de citar que ela faz um bom mandato e pode até virar presidente da CMO, viu, Fabão? Olha isso. Olha, Pra quem não sabe, CMO... Spoilers, fiquem atentos agora, informação quentíssima. O presidente da CMO é aquele Então, que pra coordena concluir- o trabalho sobre o orçamento do país. Então, Não é pra- a comissão para mista do concluir- orçamento. Para concluir, os dois rebaixados que eu acho da política foi o Luiz Estevam, que vinha com a grande projeção, e José Alberto Arruda, que fez a gangorra, né? Subiu, desceu. É o Vasco. E você, Thiago Castro Alves? Me fale, Fiquei você. nervoso, fiquei nervoso. Correta dessa mesa redonda de política. Obrigado, Brasil, obrigado. Dê sua Como opinião de- inversa. Nem tá quente aqui, ó. O próximo programa, diretor, vem de sunga. Tá? Tá Castro, com eucalipto. Castro de mãe, E Alves de pai, mais poeta de coração. coração. Obrigado, Brasil. Então, pra quem você acredita que já foi rebaixado na política e quem... Rebaixado? É. Aécio. Pessoal, depois dessa a gente já pode encerrar o programa. Aéciozão, pô. O cara quase ganhou pra ser presidente, velho. Aí, pô. Mas tá na segunda Você divisão, votou nele, né? Thiagão? Votei. Eu votei no Serra, não ia votar no Aécio, pô. Imagina o Serra, aquele poste danado. Todo respeito, Serra, mas não tem condição não. Mas votei. O senhor, né, hoje em dia, O rapaz, senhor, tá... desculpa, o doutor. Já Todo respeito, Todo né? respeito. Por isso que o diretor quiser. Editar e tirar essa meio parte. delicado. Meio delicado. E com esse comentário sobre o Aécio Neves, é que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Curta o nosso vídeo, compartilhe. Se você é novo no nosso canal, se inscreva. E agora comenta aí embaixo, qual político você acredita que já foi rebaixado? Então, pessoal, um beijo e até mais!